Meu nome é Renan Santos, não sei se todos me conhecem. Se não conhecem, ficarão conhecendo ao longo dos próximos dias. Haverá sabatina no Jornal Nacional. Venho crescendo muito. Nas redes sociais sou o maior candidato em termos de crescimento. Lidero entre os mais jovens. Sou fundador do Movimento Brasil Livre. O movimento derrubou a Dilma Rousseff em 2016. Organizou as maiores manifestações da história do Brasil. Sou fundador e presidente do Partido Missão, o último partido a ser fundado no Brasil. O que faz com que a minha candidatura não dependa de eu ter que puxar saco do político A, B ou C, e permite que eu tenha a construção de propostas sólidas para o nosso país, sendo feita não mediante a pressão do setor A, B ou C, mas mediante boas ideias que dialoguem com o Brasil que trabalha e produz. Portanto, que eu tenho certeza que hoje será um grande dia, porque vocês fazem parte daquilo que nos interessa. Não haverá crescimento econômico no Brasil sem investimento em infraestrutura. Ponto. Não só porque o investimento em infraestrutura por si só gera aumento de empregos e faz a economia girar, mas também porque o investimento em infraestrutura é condição necessária para que se reduza o custo do Brasil, para que aumente a competitividade de todos os demais setores da nossa economia e para que o Brasil possa se inserir internacionalmente como uma das grandes nações, especialmente nas cadeias globais de produção que envolvam uma nova industrialização, a produção não apenas do nosso agro, mas da agroindústria. E uma das coisas que impedem da agricultura de se tornar agroindústria são os custos, especialmente de transporte, que incidem sobre isso. Há também um elemento profundamente humano, que é a ausência, a falta de vontade total e completa de boa parte dos prefeitos brasileiros em investirem no fornecimento de água e de saneamento básico. E ainda temos números de África subsaariana em boa parte dos pequenos municípios do Brasil. O que eu quero colocar nessa apresentação, que tem que ser muito sucinta? Nós precisamos de uma gigantesca reforma fiscal no Brasil para que a gente gere espaço para investimentos por parte do setor público que, somados ao investimento do setor privado, façam a infraestrutura andar no nosso país. Desde a Constituição de 88, nós temos um modelo falido que coloca no papel, que coloca no livrinho, na Constituição, uma série de direitos que aumentam os gastos com custeio. Mas ao investir em custeio, a gente se esquece do investimento. Então, a formação de capital bruto no Brasil, capital fixo, ela tem um pico ali até os anos 70, vem a crise do petróleo, ela desaba, e a Constituição de 88 acelera esse processo de desinvestimento, a ponto da gente estar hoje perdendo infraestrutura. A gente não está conseguindo nem manter o que nós temos. O Estado, nesse sentido, se tornou um adversário do investimento, e eu não estou nem falando das legislações que foram criadas, dos órgãos governamentais que foram criados para a sabotagem do investimento em infraestrutura, do ICMBio ao IBAMA, das ONGs internacionais, de ONGs brasileiras que recebem dinheiro dos países que concorrem contra o Brasil para impedir o investimento e a fruição da nossa produção aqui no Brasil. Então, um governo federal minimamente focado no crescimento do Brasil, ele vai precisar tocar todas essas questões. Reforma fiscal, vamos cortar na área da despesa, vamos diminuir os gastos obrigatórios que impedem os investimentos nossos estatais em infraestrutura, e vamos criar a novíssima âncora fiscal brasileira, que creio que vai agradar bastante aos senhores. Tudo o que o nosso governo cortar do ponto de vista de gatilhos via vinculações e indexações será transformado em superávit. Vamos gerar superávit com esses cortes. E tudo o que for cortado do ponto de vista das despesas, especialmente das despesas obrigatórias, será reinvestido em infraestrutura. E isso estará na âncora fiscal. Na âncora fiscal, tudo que cortar de despesa, tirando os gatilhos das vinculações e das indexações, será jogado na área de infraestrutura. Porque nós precisamos fazer uma revolução de infraestrutura no Brasil, que envolve energia, saneamento, estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Esta revolução precisa começar agora, porque o Brasil está sendo excluído de todas as cadeias globais de produção. E isso vem com um preço muito grande, que é a primarização da nossa economia, que é a inexistência de classe média em muitas regiões do Brasil, que é a indústria, veja só que interessante, a indústria do Bolsa Família e do assistencialismo, que se vale da pobreza e que se vale do distanciamento, inclusive do isolamento logístico de muitos municípios ao redor do Brasil. Para o Brasil virar um país de verdade, ele vai precisar virar um campo de obras. E esse campo de obras precisa se iniciar imediatamente. Nós precisamos reverter essa tendência nossa de desinvestimento. E também precisamos reverter esta tendência nossa de utilizar temas que são supostamente ligados à área dos direitos humanos,
direitos difusos, direitos coletivos, o índio disso, o quilombola daquilo, para impedir que obras aconteçam. Todo mundo viu o que aconteceu com a Cargill lá no Pará. Todo mundo viu o que aconteceu com a obra da Ferrogrão. Todos eles tentam judicializar. E por mais que o licenciamento ambiental, que teve o relatório feito pelo deputado Kim Kataguiri, que pertence ao nosso partido, e que depois foi terminado pelo ótimo deputado ligado ao agro, Nery Geller, ele vai fazer uma revolução. Então o licenciamento ambiental permite essa revolução. Isso não vai acontecer se o setor público não tiver também a sua parcela de responsabilidade no investimento, atuando junto com o aumento da sua capacidade. E essa capacidade de investimento vai vir com um corte de gasto e uma poderosíssima reforma fiscal. O nosso governo se comprometerá diretamente com essa agenda. E eu posso colocar isso de maneira clara para todos vocês, porque o nosso livro de propostas, que é o Livro Amarelo, eu achei curiosíssimo que vocês tenham um livro de infraestrutura chamado Livro Azul. Achei isso sensacional. O nosso é o Livro Amarelo, Coincidência do Destino. E o nosso livro trata exatamente no capítulo Missão Rondon do foco que nós vamos ter na área de investimento em infra. Sem investimento em infraestrutura, eu ouso dizer mais, não haverá capacidade soberana do Brasil de encarar os problemas que vem aí. Só lembrando para todos, tá? O mundo espera muito do Brasil na área de energia, especialmente porque será um mundo cada vez mais dos data centers. Então nós vamos ter que investir pesadamente seja em energia eólica, energia solar, que são energias renováveis na região Nordeste, para conectar com os cabos de fibra ótica e a gente ter data center atendendo as big techs e as inteligências artificiais, seja o retorno às obras com real capacidade geradora de energia na área hidrelétrica, que a gente sabe muito bem que foram diminuídas as capacidades das represas e com base nisso as hidrelétricas não geram a energia condizente com o que o Brasil precisa. Não só focar nas termoelétricas, mas olhar também para o retorno da energia nuclear, que ainda que mais cara também é soberana e permite que a gente tenha alta tecnologia sendo empregada no setor. O mundo olha para o Brasil nisso, e o mundo vai olhar para o Brasil também na questão das terras raras, porque por mais que não entre diretamente no tema de vocês, só serão válidas e funcionais no longo prazo se vierem acompanhadas de uma infraestrutura de estradas, rodagens e energia, e sim, será necessário muita energia para fazer o processamento dessas terras raras, condizentes com um Brasil que pretende concorrer com a China nesse setor. Portanto, meus amigos, é necessário encararmos esse problema, é necessário construirmos o Brasil enquanto campo de obra, é necessário retomar essa mesma energia pioneira que o Brasil teve, especialmente nos anos 50, 60 e 70, que foram décadas em que o Brasil olhou para a infraestrutura, construiu a infraestrutura e hoje a gente se vale dessa infraestrutura quase como sucata, porque a gente não renovou. Eu tive a oportunidade de visitar no Maranhão aquela ponte que conecta o Maranhão ao Tocantins. E foi uma ponte que havia sido feita do final dos anos 50 para o começo dos anos 60. Naturalmente ela iria desabar, como ela chegou a desabar, porque ela não teve manutenção condizente. E aí tiveram que construir outra no lugar, mesmo tendo um desastre anterior. Então, o desafio está dado por todos nós. O nosso governo, volto a repetir, é o que tem um projeto mais ambicioso, porque isto necessariamente se correlaciona com a questão das reformas fiscais e os cortes de despesa. E com base nisso, eu encerro essa minha fala inicial e abro o espaço para discussões e para perguntas, me deixando disponível para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.